Boa noite, Mirelle. Tudo Boa bem? noite, tudo Hoje bem e nós, vocês? hoje nós estamos iniciando, né, mais uma live do projeto Cá Entre Letras, que é um projeto voltado ao ensino superior, né? Hoje nós temos a presença ilustre da professora Mirelle Freitas, que vai falar um pouquinho mais com a gente sobre aprendizagem. E ela vai colocar para a gente esse termo que a gente conversa tanto, né, no âmbito acadêmico, em novas perspectivas. Eu queria agradecer inicialmente, né, o IFPO, que é o nosso campus aqui, o Campus Palmas. Obrigada por nos ajudar nesse projeto. Nossa coordenadora de letras também. E a nossa coordenadora do projeto, que também é a professora Mirelle Freitas. Então, estamos amplamente felizes. E eu queria agora, né, iniciar a live com você, Mirelle, e te perguntar. A gente fala, né, no nosso curso muito sobre aprendizagem, né? Acaba que falar em professor nós lembramos de duas palavras, ensino e aprendizagem. Mais para frente a gente vai tocar nesses dois termos, né? Melhor. Só que a gente fala tanto, mas o que seria realmente aprendizagem? Você pode falar um pouquinho mais para gente? Boa noite, obrigada pelo convite, Calintras. Obrigado a todo mundo que está aí. Oi, Débora, boa noite. Que bom ter você aqui. Quando a gente fala de aprendizagem, Patrícia, a gente pode pensar em dois e seguir dois caminhos, né? Um caminho é o que acontece na mente da pessoa quando ela assimila, quando ela internaliza algum conhecimento. Então, daí eu vou para o lado dos estudos de cognição, né? Entender como a mente funciona quando alguma coisa nova é apresentada. Ou eu posso ir por um outro caminho, que é o caminho que eu pensei da gente discutir hoje, né? Que nós conversamos a respeito, que é aquilo que o aprendiz faz quando ele quer aprender. Então, o que eu, quando quero aprender, faço para conseguir chegar na minha aprendizagem, né? De fato. Quando a gente fala de aprendizagem, né, dentro dos nossos estudos com a senhora, inclusive, nós falamos muito sobre autonomia. Então, acaba que nós temos que falar sobre. Mas o que seria autonomia também? E quando nós falamos de autonomia, eu queria te questionar um fator, né? Será que a gente estimula realmente essa autonomia no nosso aluno, no âmbito educacional, como deveria? Eu acho que quando a gente fala de autonomia, penso eu, a gente tem que começar a refletir, né? Porque nós estamos dentro de um sistema educacional que muitas vezes ele coloca aquela coisa de o professor vai lá, dá o conteúdo, você estuda, faz prova e assim segue, né? Mas será que isso é o suficiente? Será que ser um aprendiz, ser um estudante, é eu ir lá, sentar na cadeira, assistir aula, estudar e fazer prova? Ou decorar um conceito para marcar um X numa questão de uma prova, ou para escrever exatamente como estava no livro e tal? E não é bem isso, né? Então, é complicado porque o nosso sistema, da forma como ele está colocado, e aí eu não estou falando que é o professor, que é o aluno, que é a escola que você estuda, não, é o sistema educacional como ele está colocado no nosso país. Ele não incentiva muito a autonomia. Então, o que eu vejo particularmente são professores em particular incentivando os alunos nesse caminho de ser autônomo. Por quê? Porque quando eu quero aprender, eu também tenho que correr atrás desse aprender. Não é só esperar que o professor vai trazer tudo e colocar tudo ali para mim, né? Então, mas tá, o sistema não me incentiva muito. E o que eu posso fazer se o sistema não me incentiva muito? O que eu posso fazer se o sistema não me incentiva muito é me observar, refletir, questionar. Né? Isso todos nós podemos fazer. Então, quando a gente fala de autonomia, e eu vou mais um pouquinho além da sua pergunta, Patrícia, que eu acho que é legal a gente entender isso, quando eu estou falando de autonomia do aprendiz, eu estou falando de eu, aprendiz, me responsabilizar pela minha aprendizagem. Não é só o que o professor traz, é o que eu quero, né? Eu também tenho objetivos com isso. Então, eu tenho traços de personalidade que eu preciso entender nesse processo de aprender. Eu tenho, lógico, o professor, que ele é um orientador, ele é importante nesse processo. Se eu puder contar com ele, é maravilhoso.
Então, mesmo que o sistema não nos proporcione tanto, a gente vai ter um professor ou outro que nos apoia. E esse professor pode ser essencial no nosso processo de desenvolver nossa autonomia, né? E eu também desenvolvo autonomia quando eu vou aos meus colegas, quando eu atuo colaborativamente com os meus colegas de sala para tentar compreender tudo isso, tentar ver o que eu quero com essa minha aprendizagem, qual o caminho que eu aprendo mais, né? E aí, uma coisa que a gente pode também como aluno, e aí o Calintras como um CA, né, que representa os estudantes, pode fazer, é abrir essa ponte que no nosso curso, graças a Deus, existe, né? Que é abrir essa ponte entre a coordenação e os estudantes, né, no caso o centro acadêmico, para que a gente consiga negociar essa questão da flexibilidade, do ambiente, de entender, né, os dois lados e tentar entrar num acordo entre estudantes e professores. E acaba sendo uma conversa muito interessante, porque o nosso estudante, né, eu vou me lembrar aqui do início, eu realmente entendi que eu, enquanto aluna, era literalmente aluna, né, sem luz, e que o professor detentia todo o saber e que eu apenas estava ali passiva ao aprendizado. Que eu só tinha que ficar, tá bom, vem em mim o aprendizado, mas eu nunca me senti ativa. É claro, né, assim, por ter uma mãe que era professora, isso me ajudou a desenvolver a autonomia. Mas eu também percebia que não era estimulado. Então, talvez seja interessante jogar aqui na conversa qual a importância de ter um estudante autônomo, né, dotado de autonomia para a sociedade, para o ambiente escolar. O que isso agrega? Nossa, e daí a minha felicidade de professora, né? Você faz uma pergunta dessa, meus olhos brilham. O que agrega? Quem eu quero ser nessa sociedade? O que eu quero ser? Como eu quero me colocar nesse mundo? Eu quero ser só alguém que decorou um monte de informação e processa um monte de dados e informações e eu sei responder. Ah, é isso, é aquilo, tal data. Ou eu quero realmente estudar porque eu quero aprender e esse aprendizado, todos esses conhecimentos que eu tenho, eu quero usá-los para fazer alguma coisa, alguma transformação, alguma coisa que me interessa fazer, né? Então, a partir do momento que eu tenho autonomia de aprender, eu me responsabilizo pela minha vida e eu me responsabilizo pelo que eu quero ser, pelo que eu quero me tornar, por onde eu quero ir, né? Então, a minha vida passa a ser para mim não mais um barco à deriva. Eu sou, entre aspas, dona da minha vida. Eu sei o que eu quero, eu estou estudando, eu tenho um objetivo e eu, como cidadã, né, residente desse país, eu também sei interpretar esse país. Eu sei me responsabilizar pela parte que me cabe fazer, né? E não ficar só esperando no outro que o outro vá me dar aquilo que eu preciso, que o outro vá me proporcionar aquilo que eu quero. Eu vejo dessa forma. E aí eu penso que para você, uma coisa que está muito atrelada à autonomia é a colaboração, é o trabalho colaborativo, seja entre professores, seja entre colegas, e a capacidade de perguntar. O quê? Quando? Como? Por quê? Para quem? Quem se beneficia disso? Aí essas perguntas vão me fazer com que eu me torne uma pessoa mais crítica. Então vão desenvolver em mim uma coisa que é muito importante, eu considero, né? Que é o pensamento crítico. Então, eu nunca vou ser autônomo se eu recebo tudo e engulo daquela forma que eu recebi. Né? Ser autônomo é olhar para mim, ver a minha vida e me responsabilizar por ela. E é muito bacana quando na sociedade a gente tem pessoas que se responsabilizam pelos seus atos, pelas suas funções, né? Eu, como professor, eu tenho a responsabilidade de preparar minha aula, de ler o material, de, né, levar esse mundo de conhecimento que eu tenho e compartilhar com os meus alunos. Mas o meu aluno lá na sala de aula, ele tem responsabilidade também de querer estar lá, de se envolver no processo, né? Então, é uma interação, vamos dizer assim. Eu falo demais, pode me cortar. E boa noite para todo mundo que deu boa noite, gente. Agora é meu momento tiete, por favor. Vários ex-alunos lindos, maravilhosos, que eu estou aqui quase chorando.
Como é que não vem assistir uma mulher dessa, né, gente? Quando a senhora fala, né, sobre senso crítico, né, sobre um pensamento crítico, ainda mais na sociedade que nós estamos hoje, que tem tanta informação chegando por todos os lados, talvez seja um pouco delicado, né, inclusive, e na realidade é tão importante ter esse pensamento crítico, né, nesse momento que nós temos informação vindo de torta e à direita. Então, assim, até para selecionar qual informação é realmente coerente, realmente tem uma fonte confiável, e ter senso crítico é justamente isso. Porque, por exemplo, nós tivemos uma professora dentro do curso que a primeira coisa que ela falou conosco foi quem escreveu esse texto? Qual a fonte disso? Porque você tem que saber para, inclusive, conseguir entender aquele texto. Ainda mais dentro da nossa vida, né, social, tudo é texto. Então você tem que saber da onde vem, né, qual a origem. E aí eu queria jogar outra pergunta para você. Como criar, né, esse pensamento crítico dentro de uma sociedade que, infelizmente, é analfabeta funcional? A gente tem uma redução, né, do analfabetismo, mas quando se trata de analfabetismo funcional, isso está estagnado ainda na nossa sociedade. Então, como é que a gente pode fazer isso? Exatamente, Simone, ela mesma. É, a nossa realidade do Brasil, ainda conversava sobre isso com um amigo hoje. Nós temos, e já conversei, inclusive em sala de aula, eu acho com você, com a Ana Carolina, enfim. O nível de leitura nosso, ele é muito baixo, então nós somos capazes de ler e de compreender a maioria da população brasileira. Ela consegue codificar palavras, né? Entender que ali está escrito casa, mas o que significa casa? Aí, se começar a pensar um pouco mais profundamente no texto, eles não conseguem, nós, né, brasileiros em geral, não conseguimos. Então, o percentual de brasileiros que conseguem abstrair informação de um texto de verdade e ir além do texto é um percentual pequeno. E aí, o que a gente pode fazer? Ah, mas existe um sistema, o sistema me impõe isso, me impõe aquilo. Sim, existe um sistema, o sistema nos impõe várias coisas, mas e eu sou, desculpa, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho muita papas na língua, mas eu sou o quê? Eu sou uma ameba? O sistema me impõe, eu aceito, acato, engulo e tudo bem, é assim mesmo. Então, se eu quero, o que eu quero? E daí eu vou dar um puxão de orelha. Se eu penso, o que eu quero fazendo esse curso? O que eu quero estudando? Eu não sou mais uma criança. Se eu pensar numa criança, ela está indo para a escola porque o pai diz que tem que ir. Mas eu não, eu estou fazendo um curso superior e o que eu quero com esse curso superior? O que eu penso fazer com esse curso superior? Ah, eu quero o diploma, porque eu tenho do diploma, eu vou ter um diploma e eu vou conseguir alguma coisa na minha vida vai ser melhor. Mas esse diploma sem conhecimento, será que ele realmente melhora a sua vida? Então, quando eu vejo com muita tristeza um estudante que está na faculdade querendo a qualquer custo passar de ano para poder ter o diploma, eu vejo aí uma fagulha de não desenvolvimento do pensamento crítico, de não vontade de desenvolver esse pensamento crítico. Porque essa vontade, ela também é minha, ela vem de dentro de mim, né? Então, se eu sou estudante, a nossa sociedade é assim, a escola tem suas deficiências, mas deficiência sempre vai ter. Nós vamos evoluir, estar muito bem e a gente vai ver deficiências na escola, coisa que a gente quer mudar na nossa vida, na escola, ao nosso redor, na nossa sociedade, na pracinha do setor que eu moro. E aí, eu vou olhar para a praça todo dia e dizer: nossa, essa praça podia ser mais bonita. Nossa, a gente podia ser mais crítico, né? Ou eu vou olhar para essa praça e dizer: se eu comprar uma mudinha de uma roseirinha e plantar nesse lugar, essa praça vai ficar mais bonita. Então, se eu me dispor a perguntar, se eu me dispor a questionar, por que eu estou fazendo isso? O que eu quero com isso? Para quê? Por quê? Quem vai se beneficiar? O que isso vai trazer para mim? O que isso vai trazer para a sociedade? São perguntas: o que, como, quando, onde, por quê? Que todos nós sabemos fazer. E se eu me propor a refletir sobre isso, automaticamente eu estou me colocando no lugar, né? Automaticamente, essa palavra é tão assim, parece que, né, você não precisa fazer nada, mas você precisa fazer alguma coisa. Quando você se propõe a, isso pode acontecer.
Então, tem que partir de mim. Eu não vai vir alguém de lá e falar, nossa, Patrícia, você quer desenvolver o seu pensamento? Eu vou te ajudar. Venha para o coach de pensamento da Mirelle. Não, não vai aparecer. Se aparecer, vai custar caro. Sim. Enfim, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, porque às vezes eu divago muito. Mas eu preciso me preocupar comigo. Nenhum professor é responsável por desenvolver X ou Y em mim. Ele pode me ajudar, ele é meu orientador, ele vai me ajudar sendo um guia. Mas a responsabilidade do meu aprendizado, a responsabilidade da minha vida, do que eu quero fazer desse diploma, é minha. Sim, e é importante, né, pegar essa responsabilidade para si. Porque, por exemplo, os nossos estudantes do ensino médio, quando eu era uma aluna, né, do ensino médio, eu ficava pensando, nossa, mas não estudamos tal conteúdo. Mas qual o meu papel se não está sendo passado? Porque eu não posso cobrar, né? Também tem essa questão de cobrar o que é para ser ensinado ali, por exemplo, no Ementa, se não está sendo cumprida, e entender o porquê não está sendo cumprida e buscar também outras fontes. A gente tinha conversado anteriormente à live, né, sobre a questão do estudante ir além. Como é importante ele também, né, galgar passos por ele. E não porque alguém o pediu, né? Como é importante até por crescimento próximo. E eu queria perguntar para a senhora como se aprende? É uma pergunta interessante. Daqui a pouco eu vou colocar a pergunta do Alexandre, mas eu Sim, queria eu estava saber. justamente olhando a pergunta. Essa pergunta é interessante. Desculpa, repete sua pergunta. Eu queria saber um pouco mais, Mirelle, como se aprende? Tem fórmula secreta? Não tem fórmula secreta. A fórmula secreta de aprender, eu penso que é o autoconhecimento. Porque o que acontece muito com a gente? Eu quero aprender e eu quero que de repente venha uma varinha de condão, né, um pozinho de pirlim-pim-pim lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, joga na minha cabeça e eu vou aprender. Não. Eu preciso, a primeira coisa para eu aprender, eu preciso me conhecer. Porque a gente tem estudos que falam sobre estilos de aprendizagem, né? Aí, enfim, nós temos vários autores que falam sobre isso, eu não vou ficar me delongando aqui falando de autor, mas só para que saibam que eu não estou tirando isso da minha ideia, né? Só que o que acontece nesse processo, né, de estilos? Eu tenho, por exemplo, aprendizes que eles são mais ativos, mas eu sinto e eu vou lá e faço. E é assim que eu aprendo. Eu tenho outros que eles são mais reflexivos. Eu sinto, eu observo, eu penso sobre aquilo, eu fico analisando, né? É o famoso mineirinho, né? Fica lá quietinho no canteiro, mas tá, ó, de olho. E daí eu tenho aquele teórico, né? Que ele reflete, ele processa tudo aqui na cabeça dele, ele observa e vem aqui com os pensamentos científicos na cabeça dele. Um dos autores que fala de estilo, ele fala desses estilos. E eu tenho o pragmático. O pragmático é aquele que ele precisa pôr a mão na massa. Ele pensa, vai lá e faz, aí fazendo ele aprende, né? Aprende a fazer fazendo. E isso, um autor coloca esses quatro. Nós temos autores que colocam muitos outros, né? Eu estou colocando esses como ilustração. Mas quem eu sou? Em que momento que isso me reflete? Porque eu posso ser todos esses ao mesmo tempo, mas em certa situação, isso me ajuda mais. Observar me ajuda mais. Em outra situação, fazer me ajuda mais. Em outra situação, pensar me ajuda mais. E isso, ninguém pode te dar a receita. É você observando o seu fazer como aprendiz que você vai conseguir. Porque daí, se você pensar assim, tá, como que eu vou aprender? Eu tenho meus canais perceptivos, né? Então, eu vou ouvir, né? Temos, lógico, os estudantes com necessidades especiais, que daí você vai ter que ver os canais que ele tem, né? Que ele possui, que você pode interagir com ele. Mas os nossos canais de interação, todos que existem, cada pessoa da sua forma, o visual, o auditivo, o mão na massa, né, que eu gosto de pegar, eu sou muito sinestésica, tátil, aquele que aprende sozinho, eu preciso estar sozinho no meu canto, estudando, lendo, fazendo meus esquemas. E, por outro lado, tem aquele que eu preciso estar no meio do povo. Eu sou do meio do povo, gente, eu aprendo falando. Eu sou tão louca para aprender falando que eu tenho uma dúvida, eu pergunto. Antes da pessoa me responder, eu viro para ela e falo assim, já entendi. Por quê? Eu preciso
eu preciso externar isso. E quando eu estou interagindo com o outro, às vezes o outro nem me responde, eu já consigo refletir sobre aquilo que eu perguntei. Mas eu tenho muita necessidade de interação, gente. Pensa pandemia para mim. Não entremos nesse aspecto pandemia. Mas Você acabou de basicamente é isso. Eu responder. preciso... Desculpa, Patrícia, mas eu preciso me observar. Ah, eu fazendo mapas conceituais, eu memorizo melhor. Eu anotando, eu memorizo melhor. Né? Eu escutando áudio, aulas, nossa, eu memorizo muito. Eu consigo pensar, consigo ir além. Porque não é só memorizar, né? Aprender não é memorizar um monte de informação. É eu pegar essas informações e transformar ela em alguma coisa útil para a minha vida. Sim. E é engraçado, né? Porque eu estava falando com a senhora sobre isso, eu sou a pessoa que tem que fazer tudo para aprender. Então, assim, não é só escrever, não é só fazer resumo, tem que escutar, tem que ver, tem que escrever 1000 vezes, tem que me ouvir falando para que eu consiga absorver tudo. Então, por exemplo, eu acho que eu sou um problema para mim mesma, porque é muito mais trabalho. A senhora acabou de responder a pergunta da Ana Carolina, né? Olha, Eu já acabei de adiantou, dizer Ana. que O Alexandre. Ui, desculpa. só fazendo uma partezinha na pergunta da Ana Carolina, para eu saber como eu aprendo melhor, só eu me observando aprender. É lógico que nós que somos, assim, quem é estudante de licenciatura, principalmente, que pensa... Eu acho que todos os estudantes, na verdade. Licenciatura porque eu tenho, né, essa paixão por licenciatura, enfim. Mas nós, estudantes, nós temos várias teorias sobre estilos de aprendizagem, estratégias de aprendizagem, modelos de aprendizagem, e todas essas coisas, né, que a gente pode ler a respeito do como se aprende, pode nos ajudar a nos observar melhor, a nos entender no processo de ensino-aprendizagem. Mas o meu processo é diferente do seu, que é diferente do Arthur, que é diferente da Ana Carolina, e assim vai. O Arthur pergunta aqui se tem algum conhecimento que precisa ser decorado. Algumas coisas sim, outras não. Mas a questão, Arthur, não é todo se eu vou decorar ou não. Depois de decorar isso, para que eu decorei essa informação? Só para fazer uma prova e passar de ano? Ou essa informação me tem alguma utilidade? Ou eu consigo fazer alguma coisa com essa informação? Consigo transcender a informação para tornar ela parte da minha vida? Né? Porque só decorar a informação, para mim pessoalmente, parece muito pouco. Tem conhecimentos, principalmente o Arthur é da matemática. A matemática, ela demanda, às vezes, muito você fazer, refazer. Então, ela trabalha muito com essa questão da cognição, da memorização. Mas e daí? Depois você tem que chegar no momento e conseguir usar essa matemática para resolver algum problema. E não só decorar aquela tarefa da sala de aula. Né? Mesmo que esse processo de memorização ele seja um passo no caminho. Mas ele não pode ser todo o caminho, no meu ponto de vista. A Sim, pergunta do inclusive Alexandre, que eu te interrompi. tinha, fazendo essa retomada ao que o, meu Deus, esqueci o nome dele sem querer, Arthur, gente. O Arthur colocou. Eu tinha um professor que, inclusive, ele passava pra gente, pegávamos a prova e aqui no canto tinha todas as fórmulas. Só que a gente não sabia utilizar, então não adiantava nada. Mesmo decorando ou vendo a fórmula, se nós não nos debruçarmos sobre ela, de tentar entender quando utilizar, por que utilizar, não vai fazer sentido, né? Então não vai sim. adiantar de nada. O Alexandre colocou aqui, vocês veem o acesso à tecnologia, como Google, smartphones, sites, redes sociais, etc., como obstáculos ou podem ser incorporados no processo de aprendizagem? Olha, pelos meus estudos e pelo que eu acredito também, eu acho que tudo pode ser incorporado. Sentar debaixo de uma árvore na terra e discutir sobre um assunto pode ser um processo de aprendizagem muito rico. Né? E eu vejo a tecnologia como uma grande possibilidade. Mas que não adianta eu pegar a tecnologia e fazer aquilo que eu poderia fazer no quadro. Então, se eu pego a tecnologia e pense vocês, nós temos
tendo uma conversa aqui. Aí imagina que eu, no meu lugar de professora, teórica, pesquisadora, não sei o quê, eu me sinto muito... Eu tenho que trazer os nomes dos autores que eu li, né? Porque lá na pesquisa a gente tem que fazer isso. Tem que explicar a linha teórica desse autor. Eu preciso mostrar aqui uma figurinha, um slidezinho para poder mostrar o meu processo ali, como ele funciona. Não estou criticando quem faz isso, gente. Eu só estou tentando exemplificar. Então, eu estou aqui no Insta, que é uma ferramenta de comunicação mais informal, mais tranquilex, vamos dizer assim. E o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma aula. Como se eu estivesse na sala de aula com os meus alunos sentados na filinha e eu escrevendo no quadro, né? Então, aqui não seria o lugar da gente ter uma conversa, né, de vocês perguntarem, eu responder de uma forma simples, direta, que todo mundo seja capaz de entender sem preocupação que teórico foi esse que eu me embasei. Claro, se alguém quiser saber o teórico, pode entrar em contato comigo que eu falo quem foi, a gente conversa mais a respeito. Mas esse canal é o canal adequado para eu fazer esse tipo de conversa extremamente teórica, né? Então, a tecnologia, esse momento que a gente está tendo aqui é um momento que mostra isso da tecnologia, que mostra que a tecnologia pode ajudar. A gente está no momento que nós não estamos tendo aula, nosso calendário está suspenso, mas que nós estamos criando uma forma de refletir, de aprender, né? E uma forma totalmente diferente, sem um conteúdo programático de uma disciplina X, sem... São pessoas que querem aprender se juntando para aprender. Então, a tecnologia, ela ajuda muito. Eu já tive uma experiência, vou ter que contar, tive uma experiência maravilhosa no ensino médio, né? E aí, no ensino médio, os alunos lá no celular o tempo inteiro, eu falei, cara, minha aula deve estar um horror. Isso deve estar uma merda, com perdão da palavra. E aí eu falei, vou pegar esses meninos no pulo agora, porque eu vou lá atrás de um e de outro, vou andar no meio dessa sala, porque eu já sou meio inquieta mesmo em sala, e eu vou mostrar que eles não estão participando da aula. Com exceção, numa turma de 40 alunos, mais ou menos, tinha um que realmente estava assistindo um jogo de futebol no celular. Tirando esse um que estava assistindo o jogo de futebol no celular, os demais, eles estavam todos, era uma aula de espanhol que eu estava dando, eles estavam todos procurando ou tradução de palavras no texto que a gente tinha, ou palavras para traduzir para o espanhol para responder as questões do texto. Então, olha, o celular basiquinho, sem colocar nenhum programa especial, sem fazer nada, e o aluno está estudando com o celular. Então, será que o nosso olhar também para a tecnologia, o nosso olhar dessa geração que não nasceu com tecnologia, que eu, apesar dos meus 17 anos, eu nasci no interior e naquela época não tinha, sabe, tecnologia? Aí, não vou contar quantos anos a mais dos 17 eu tenho, não, gente. Os fios de cabelo branco contam. Eu sou uma pessoa que a tecnologia chegou na minha adolescência. Eu fui ver um computador que era um tubo desse tamanho, assim, uma coisa enorme, que precisava ter uma mesa própria, um negócio, assim. Era um ente, né? Era um elefante no meio da sua casa, um computador. Eu já era... Gente, eu não era tão adolescente, não, porque eu já tinha idade de ter carteira de motorista, para vocês terem noção. E na época, eu lembro, há pouco tempo atrás, a gente tinha um telefone celular que a gente chamava carinhosamente de tijorola, né? Que era um Motorola, que era um tijolão, assim, pesado. Se jogasse na cabeça de um, morria. E era uma arma. Era uma arma letal. Para minha geração, talvez pegar essa tecnologia e usar, cara, vocês têm noção, eu no Insta é uma piada, né? Patrícia sabe que de vez em quando fala, Patrícia, como que faz assim, assim, assim no Insta? Como que faz isso aqui? Eu não sei, mas não é vergonha eu chegar para minha geração, para essa geração que conhece, que nasceu com isso nas veias, e perguntar. Porque se eu aprendi a olhar uma palavra no dicionário, o Arthur aqui está fazendo as contas para saber que idade eu tenho. Olha que maldade, gente. Eu acostumei a procurar palavras no dicionário. Vocês acostumaram a procurar significado de palavras na internet, né? Então, eu posso usar e eu posso puxar de vocês isso, para que isso seja significativo para a aula, né? Embora
eu vou ter minhas dificuldades como uma não nativa digital, né? Tecnicamente, tem autores que chamam de nativo digital, essa geração que já nasceu na era digital, e imigrante digital, no caso, a minha geração imigrante sou eu. A minha geração que nasceu numa época que era tudo na folha e no papel, que também é uma tecnologia. Antes de ter o papel, como que era escrever? Como era passar o conhecimento? Então, a gente só vai inovando, né? Mudando as tecnologias. Vai, Patrícia, desculpa que eu me empolgo. O Arthur colocou novamente aqui uma pergunta, né? Precisamos aprender tudo? Tudo que você quer aprender. O cérebro não tem limite. Gente, eu não acredito. Minha amiga Lilian está online. Maravilhosa. O Arthur, É... o Arthur Arthur, a gente não complementou. precisa... Ah, Ele complementou aquela antiga pergunta, mas acho que é melhor até responder primeiro essa e depois eu complemento, tá. para não A ficar gente não confuso. precisa aprender tudo. A gente precisa aprender tudo que é útil para a nossa vida, né? Ter um conhecimento básico de várias coisas, eu acho que é super válido, é super importante, né, para você se situar e viver no mundo, né? Infelizmente, ou felizmente, ou por uma necessidade educacional, o nosso conhecimento é separado em caixinhas, né? Então, eu estou aqui o professor de português, o professor de literatura, o professor de matemática, o professor de física, o professor de química. Mas na minha vida, tudo isso se mistura. Quando eu estou lá na cozinha fazendo um bolo, eu estou usando matemática, eu estou usando língua portuguesa, eu estou usando química, eu estou usando física. E aí? Né? E até que ponto eu tenho a consciência de tudo isso que eu estou usando? Se eu só fico decorando fórmulas e não tento trazer o significado disso, né? Realmente. Então eu não O Arthur preciso colocou. aprender tudo, mas o que eu quero aprender, conhecimento não quer demais, né? Mas o que é tudo? Porque hoje eu sei isso, amanhã sai uma coisa nova que eu não sabia, então eu nunca vou saber tudo. E tem Realmente. interesses, né? Cada um tem a sua linha de interesse. Pois é, Ellen. Então acho que nós somos contemporâneas. Sobre a questão, né, que o Arthur tinha colocado, tem algum conhecimento que precisa ser decorado? Ele complementou. Eu perguntei imaginando que a base da educação, que na base da educação, né, todos partem de uma base comum. Então, para depois, né, ter ramificações. Então, eles têm que ter um momento ali que é decorar, né? Que é de decorebas. Eu, a minha opinião pessoal e a minha experiência como aprendiz e os meus estudos sobre aprendizagem, o que eles dizem? Em um dado momento, sim, eu vou tentar, pensando em língua estrangeira, né? Por exemplo, eu estou tentando aprender uma língua estrangeira e estou tentando uma pronúncia X. E essa pronúncia para mim é muito difícil e aí eu fico, ai gente, como que eu falo? É it? Como que é essa pronúncia? Então, nesse momento eu estou tentando sim decorar uma pronúncia. Mas com o passar do tempo, esse conhecimento ele é internalizado. E quando ele é internalizado, ele é meu. E aí eu manipulo ele como eu quiser. Então, a criança, quando está lá sendo alfabetizada, aprendendo a ler e escrever, não pense você que o D vai ter lógica na cabeça dela. Não, ela vai decorar que aquele formato é um D, que aquele formato é um A. Mas com o tempo, aquilo é tão natural que faz parte da minha vida, já é meu. Né? Então, eu acho que a aprendizagem parece que ela sempre começa no momento de colocar uma coisa estranha dentro de mim. E para isso eu preciso usar minha memória, me esforçar. E depois que essa coisa estranha já está dentro de mim, ela vira minha. A Simone perguntou aqui: a aprendizagem, ela é inclusiva e obrigatória através do outro? Olha, se a gente for lá para... Agora eu vou falar o nome dele, né? Se a gente for lá para os estudos de Vygotsky, por aí assim, a aprendizagem, ela se dá no contato, né? Na interação. Agora, nesse mundo virtual que a gente tem hoje, e mesmo antes do virtual, a interação não é só interação pessoal, interpessoal. Ela também é interação minha com o texto, minha com o meu próprio pensamento, né? Então, todos esses processos, eles vão
são interações, mas não necessariamente interações entre pessoas, né? O meu filho, por exemplo, o meu filho é autodidata na aprendizagem de língua estrangeira. Eu sempre dei aula de inglês, né? Quando ele era criança, eu lia historinhas em inglês para ele, e ele estudou inglês muito pouco na vida dele, até no máximo 8, 10 anos de idade, e ele fala inglês muito bem. Inclusive, as pessoas às vezes até falam, nossa, você morou nos Estados Unidos, seu inglês é muito americano, né? Então, não, mas ele aprendeu sozinho, não teve interação. Ele teve uma interação comigo, enquanto nós éramos crianças. Eu tenho amigos que são de fora, que vinham me visitar, ficavam na minha casa, a gente conversava inglês e ele ficava escutando aquilo e processava. Ele sempre gostou muito de filme e série, ele nunca gostou de assistir em filmes e séries dublados, então ele assistia legendado, né? A Simone está falando do TCC dela, que falava de uma coisa muito linda, que é a influência da família na aquisição da escrita, né? Da leitura e da escrita, da linguagem, numa criança, e a família era analfabeta. E foi a grande responsável por interagindo com... Olha como a avó interagia com a neta para ajudá-la a aprender. Filha, mas por que você está rindo tanto? Não, vó, é a história. Nossa, me conta, eu quero rir com você. E aí a criança, né, queria contar a história para trazer aquela alegria para a avó, porque ela sabia que a avó não ia conseguir ler. Olha que mas isso não foi uma interação propositada para aprendizagem dentro da escola. Mas quem diz que é só a escola o lugar de aprender, né? Quando a gente quer aprender, a gente aprende em todos os lugares. A gente está agora tentando aprender alguma coisa dentro de casa. Vou passar a palavra para a Patrícia, que senão eu vou ficar aqui a noite toda. A Carol Ananias, ela mandou uma pergunta. Adorei, gente. Perguntem mesmo. Suguem tudo que essa mulher pode nos trazer academicamente falando. Mirelle, como você pensa que crianças que não foram devidamente estimuladas a serem autônomas podem se tornar autônomas sem nenhum estímulo? Olha, existem dois tipos de estímulo. E aí eu tô falando de estudos, não tô falando só do que eu penso, não, tá? Eu tô falando de estudos que eu li também. Eu tenho um estímulo que é de fora para dentro e eu tenho um estímulo que é de dentro para fora, né? Então, aí eu vou contar uma história da minha vida pessoal para ilustrar. Eu e minhas histórias. Como diz a Paloma, né? Quando a professora fala da separação, todo mundo presta atenção na aula. Aí, eu fui criada no interior, né? Numa cidadezinha assim, bem interiorana, e meu pai muito tradicional, minha família muito tradicional. Então, qual que era o objetivo do meu pai e da minha mãe? Gente, eu fiz aula de crochê, de tricô, cozinho muito bem, quem já comeu minha comida vai dizer que sim. Adoro cuidar de casa, pensa, gente, baixa doméstica aqui que ninguém segura. Ainda mais na quarentena. Eu faço comida para a vizinhança toda. E eu fui criada para quê? Eu fui criada para ter uma família, para casar, criar filhos, viver com esse marido a vida toda. Não estou dizendo que isso é uma vida ruim, mas eu sempre tive dentro de mim. Qual que é a influência que eu tive de fora para dentro? Casar, arrumar um bom marido. Casar, arrumar um bom marido. E qual que é o que eu tinha de dentro de mim? Gritando para fora. Eu quero ter uma profissão. Eu quero ser alguém na vida. Eu me lembro muito que era assim. Eu quero ter meu nome. Eu não quero ser a filha de, a mulher de. Eu quero ser Mirelle. Nossa, eu achava esse nome o máximo. E aí, qual foi a minha motivação para ser a Mirelle que eu sou hoje? E não a esposa de, ou a filha de, ou a mãe de, ou... Ela saiu de dentro de mim. Então, sim, o ambiente externo, às vezes, eles nos vai colocar condições, e essas condições nos influenciam, sim, porque eu demorei para atingir os objetivos que eu tinha. Mas eu posso tentar fazer um trabalho, né? E a gente sabe que, em se tratando de Brasil, que é um país tão desigual, até a falta de acesso à alimentação tira oportunidade. Porque se eu não me alimento bem, como que o meu cérebro vai desenvolver de forma adequada? Hoje eu ainda comentava que, como eu sou bem magrinha, né? Quem me conhece sabe assim, que eu sou super magrinha, e eu adoro dançar, e sou toda flexível. Se eu tivesse nascido num lugar que tivesse balé, gente, de repente eu era bailarina do Teatro Municipal. Mas eu não tive essa oportunidade. Daí a gente dança forró, né? No arrasta-pé da esquina.
E nem por isso eu vou ser infeliz, né? Eu vou ter que pensar em outras, porque daí entra a resiliência também, que vai da psicologia. Mas se a criança não tem esse estímulo na escola para ser autônoma, de repente ela pode ter em casa, né? Por um pai, por uma mãe, por um primo, né? Seria muito bom que ela tivesse. Mas isso também não impede 100% que ela tenha. É óbvio que ela vai ter que fazer um sacrifício incomensurável. Mas a minha vontade também é importante. Não é só o que o outro me proporciona, mas é o que eu quero, né? O outro pode me proporcionar o que ele está cheio, mas do que eu estou cheia. Vai, Patrícia, eu estou empolgando. Vou fazer um link com o que você falou. Na realidade, o que me instigou a ser autônoma também foi minha leitura. Então, assim, até um personagem de livro me inspirava. Então, assim, tem várias maneiras, né, de você ser estimulado, né? A professora Débora colocou o questionamento: internalizar o aprendizado ou se apropriar dele? Eu, particularmente, eu me alinho, porque você tem pessoas que se alinham à questão assim, de que ou você já vai para a internalização direto, ou você fica na aprendizagem, e a aprendizagem é aquela coisa mais ou menos, né? Eu me alinho que os dois se complementam. Então, eu posso, num primeiro momento, começar aprendendo. E aí, nesse momento, eu estou memorizando, eu estou me esforçando para conseguir entender aquilo, eu estou usando todo o meu cérebro para tentar, né? A cabeça tá, como dizem os meninos na sala de aula. Mas eu acredito que a partir desse esforço pessoal, eu posso transformar isso em internalização. Mas esse conhecimento ele só vai ser meu a partir do momento que eu internalizo. Por isso que me preocupa quando o aluno estuda para decorar para a prova. Porque esse decorar para a prova, o primeiro tropeção que ele tiver na saída da prova caiu da cabeça, né? Eu fico vendo as letrinhas caindo da cabeça, assim, porque eu sou muito visual, eu fico imaginando certas coisas, né? Por quê? Porque ele não usou o processo de memorização para internalizar. Tem que haver uma intencionalidade também de eu fazer essa internalização, né? O Arthur colocou Obrigada, aqui, Arthur. Eu amo o Arthur, gente. é Desculpa aí. maravilhoso mesmo. Ele colocou aqui que ele vê pais querendo que seus filhos eles sejam autodidatas. Para delegar a educação, o aluno autodidata precisa de acompanhamento familiar escolar? O autodidata, primeiro, eu acho que é bem complicado, e eu acho que Débora vai entender um pouco isso, que ela trabalha com educação especial e tal. Autodidata também é uma condição especial, né? A nossa professora de psicologia do campus, ela sempre diz que ser gênio também é ser especial. Não é só o que tem alguma deficiência que impede a aprendizagem que é especial. O que também tem aceleração na aprendizagem, ele também tem né, um ritmo de aprendizagem diferenciado. Então, quando eu me volto para isso, a gente pode confundir o autodidata, porque muitas vezes, obrigada, Éder, ele é de matemática, Débora, foi meu aluno no médio. Eu não aguento, eu vou acompanhando as escritas. Patrícia, mil desculpas, mas Perfeito. às vezes eu quero que meu filho seja autodidata. Às vezes o meu filho, cadê você, Patrícia? Eu me sumi aqui. Às vezes eu quero que o meu filho seja autodidata, mas será que meu filho realmente é autodidata? Né? Será que isso não é só a minha vontade de que ele seja autodidata? Se ele é autodidata, ele vai atrás do conhecimento que ele quer, mas o conhecimento que ele quer nem sempre é o conhecimento que a escola exige para ele passar de ano, porque daí eu tenho, né? Eu não posso querer estudar só para ter o diploma, mas eu também tenho que cumprir certas exigências do sistema, né? E Simone, porque ele também está fora da média, gente. O que a gente considera normal na sociedade é o que está na média. Que está Você dentro do saiu padrão. daqui da caixinha para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, para a direita, né? Tá fora. E aí eu não consigo, né? A partir do momento que você tem um filho, se ele é uma criança, mesmo que ele seja autodidata,
eu não consigo ver que o pai pode se ausentar do filho. Ou que a escola pode se ausentar do filho. O que a gente tem de estudos e que mostram, né, e vai ter até uma live sobre isso, eu espero, que é a questão da aprendizagem em casa, né? Que os pais ensinam seus filhos, né, a ler, escrever, fazer contas em casa, né? E alguns países já têm isso como possível, e aí para ele ter o certificado da série que ele está, ele vai fazer algum teste, alguma coisa assim. Mas não é totalmente sozinho. Mas o autodidata é uma coisa muito engraçada. Mas quando eu falava do meu filho, por exemplo, que no caso de língua estrangeira, principalmente inglês, é autodidata, eu também fui uma mãe que lia historinhas, eu comprava livrinhos, gente, aquelas historinhas de criança e lia as historinhas em inglês, né? Once upon a time, there was this little girl. E aí eu ainda faço todo o teatro, né? Para entender e tal. Então, não é um autodidata do nada, eu preciso ter acesso a alguma coisa. Né? E uma criança, será que ele vai saber onde procurar, o que procurar? Será que sem orientação nenhuma, sem o início de uma ajuda, né? Mesmo que ele tenha toda essa capacidade de absorção sozinho? Vamos, Patrícia, que eu já estou me estendendo e eu estou vendo a hora aqui. Queria te perguntar, Mirelle, como se aprende? Eu acho que é uma pergunta que vale uma consideração especial por você. Olha, o aprendiz, quando ele vai aprender, ele pode usar estratégias. Como se aprende, cada mente funciona de uma forma. Mas o que eu faço para aprender, né? Porque, como eu disse lá no início da live, bom, se a gente for estudar como o cérebro funciona, como eu aprendo, aí a gente vai ter que apelar para a psiquiatria e tal. E nós, como estudantes, querendo ser melhores aprendizes, o que nós podemos fazer, né? E aí eu vou pensar em como eu planejo a minha aprendizagem para que eu aprenda, como eu faço para eu aprender melhor, né? E aí eu tenho várias estratégias que eu posso usar nesse sentido. Eu tenho estratégias que a gente chama de estratégia direta, que, por exemplo, a memória. E a memória é uma coisa muito bacana, porque você pode associar alguma coisa que você já sabe, e aí você associa isso a uma coisa que você já sabe, ou contextualiza com alguma coisa da sua vida para te ajudar a memorizar. Eu tenho estratégias cognitivas, que entra esse decoreba, né? Eu quero aprender como que fala amarelo em inglês. Yellow, 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 yellow. E aí eu vou ficar tentando repetir isso até conseguir uma pronúncia, né? E eu tenho estratégias de compensação. Por exemplo, quando eu contava as histórias em língua estrangeira para o meu filho, o que eu fazia? Once upon a time, there was a little girl. E aí você vai mostrando. Isso é uma estratégia o quê? De compensação. O meu filho não tinha vocabulário para entender a história. Mas o meu tom de voz, as minhas mímicas iam fazer ele entender. Né? E a gente pode fazer isso. E essas são estratégias que eu vou aplicar diretamente para o conteúdo que eu quero aprender. Mas eu tenho estratégias que eu aplico indiretamente. Por exemplo, concentração, organização, planejamento dos meus estudos, do meu horário de estudar, afetiva, as minhas emoções, as minhas condições psicológicas. Se você não estiver bem psicologicamente, você pode ficar 3 horas sentada na frente de uma coisa que as coisas não costumam render muito bem. E as sociais. Eu gosto de aprender com o outro, então eu preciso do outro aqui no meu setor, para eu aprender melhor. Eu gosto de aprender sozinho, então eu preciso ficar sozinho. Então, que estratégias eu posso usar para isso, né? E é sempre bom, gente, uma coisa que eu adoro frisar, acredite em você. Você é capaz do que você quiser ser capaz, do que você tentar ser capaz. Né? A autoconfiança é muito importante em todos os nossos momentos, em tudo. A autoconfiança nos mantém de pé e vivo. Mirelle, eu queria que você também colocasse para a gente aqui sobre as competências que um aprendiz tem. Acho que seria interessante Olha, nós sabermos um pouco mais. o que é competência? Né? A gente fala muito de competência de professor, mas e o aprendiz? Né? Qual é a competência dele? Ele tem que ter uma competência acadêmica. O que é a competência acadêmica? Eu, estudante profissional, como eu me planejo, como eu me organizo, como eu gerencio a minha aprendizagem. E aí, a competência aplicada é como eu ponho na prática, eu vou lá ler
coisas sobre como se aprende. Mas não adianta eu saber toda a teoria de como se aprende. Como eu pego toda essa teoria de como se aprende e aplico no meu dia a dia quando eu estou tentando aprender? Isso é uma competência aplicada, né? Eu tenho uma competência espontânea. O que é essa competência espontânea? Né? Aqui eu não estou falando da BNCC, não. A competência espontânea é a minha intuição. A intuição da gente ajuda bastante, gente. Mas ela é pouco, porque a intuição você começa, sabe, a chutar para todo lado, uma hora certa. Se você tiver o conhecimento teórico de como se aprende, tentando aplicar isso na prática e usando a sua intuição, nossa, tá maravilhoso. E, né, a competência informada é saber o que você está fazendo, é informação de verdade, informação do processo, do que você quer no processo. Então, Mirelle, a gente está falando de aprendizagem, mas inúmeras vezes nós encontramos aprendizagem aliada, né, a ensino. Você podia falar um pouco mais sobre ensino e aprendizagem? Onde eles são semelhantes? Até que ponto eles são semelhantes e até que ponto eles se diferem? Olha, veja bem. Ensino e aprendizagem, a gente costuma achar que está tudo no liquidificador junto e misturado. Não é bem assim. Então, são processos. Eu, professora, estou preocupada com ensinar. Então, eu vou preparar, planejar, olhar conteúdos, ver o que eu acho que é necessário para desenvolver aquela competência e tal. Eu, estudante, eu estou preocupado com o quê? Com o meu trabalho, que é aprender. Nem sempre o que ensina é aprendido, nem sempre o que aprende é ensinado. Aí eu estou falando da relação professor e aluno, né? E aí, o que acontece? Quando eu estou te devendo, Patrícia, eu te pago, isso é muito direto. Mirelle pagou, Patrícia recebeu. Eu estou aqui tentando ensinar a Patrícia. Patrícia, gente, caiu um ferro na unha do dedão dela, a unha do dedão dela está doendo, está latejando, está caindo a unha dela, ela está tentando prestar atenção, mas aquela dor na unha está tomando a cabeça muito mais do que o que eu estou falando. Então, eu fiz todo o planejamento, trouxe, estou falando, mas a dor no dedão da Patrícia está desconcentrando ela. Então, ela não está ali aprendendo. Então, eu estou ensinando, mas ela não está aprendendo. E, às vezes, a Patrícia é aquela aluna tão curiosa que eu falei, a Patrícia foi lá aprender o alfabeto inteiro. Ela, professora, olha o meu alfabeto aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Porque a própria curiosidade dela foi atrás. Então, eu não ensinei, mas a Patrícia aprendeu. Só que quando eu tenho... Ao mesmo tempo que ele não é tão direto, igual paguei, recebeu, ele é Como muito se fosse uma interligado. mensagem, na realidade, né, Mirelle? Não Como? necessariamente eu recebi sua mensagem. Você me mandou uma mensagem, mas não necessariamente eu a recebi. Então, seria mais ou menos essa alusão. Sim, e é tão interessante porque o ensino ele é muito importante. Quando eu falo assim, tem gente que fala assim, então não adianta a gente dar aula, não adianta ser professor. Não! O ensino, quando ele é bem pensado, ele ajuda muito para que a aprendizagem aconteça. Mas o processo da aprendizagem está acontecendo aqui dentro do aluno e o processo do ensino está acontecendo aqui dentro do professor. E a gente se une aqui, junta, casa. E se esse casamento for um casamento sólido, né? Isso vai ser uma explosão de construção, reconstrução de conhecimento, né? Então, como que eu posso dizer? Eu preciso explorar, quando eu ensino, maneiras, né, de organizar esse ensino, de avaliar de formas diferentes, para eu conseguir acessar todos esses diferentes alunos, né, com as diferentes formas dele ser um mais falante, um mais calado e tal. E, ao mesmo tempo, o aluno ele tem que estar interessado nesse processo. O aluno que está aqui sentado, eu quero meu diploma daqui a 4 anos, eu quero o meu diploma daqui a 4 anos. Quanto ele vai aprender se ele não está se colocando como aprendiz dentro do processo, né? Aí, se o professor for um professor que virou professor por acidente, ai, meu Deus do céu, vou ter que ir lá dar aula de novo. Como que ele vai ajudar no ensino, né? Então, a gente tem professor acidental e estudante acidental. E aí, como que esse processo vai ter essa liga para poder acontecer? A gente tem um problema aí, né? A Débora colocou, né? O professor deve ter consciência de que o ensino deve alcançar todos os alunos, mas a aprendizagem é individual. Fazendo um link, né, com o que o Arthur colocou, ele perguntou para a senhora:
E como a gente avalia no individual? Nossa, gente, essa é o nosso calcanhar de Aquiles. Voltando ali no ensino novamente, que é uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é muito importante, o planejamento do ensino, ele deve estar muito mais focado no procedimental do que no conteúdo. E aí responde um pouco a pergunta do Arthur. Quando eu foco no procedimental, em como fazer, né, e não no conteúdo que eu quero que o aluno decore e aprenda, talvez eu consiga olhar o meu aluno como indivíduo, que não é fácil tendo 300 alunos, mas seria um caminho. E eu acho que a gente já está encerrando, eu passo para a Patrícia. Então, gente, nós ficamos aqui por hoje, né, com essa live linda, falando sobre aprendizagem, que é um assunto tão importante, né? Muitos aqui são professores ou fazem licenciatura, então com certeza agregou muito, né, na formação de cada um. Um papo muito bacana. Obrigada, Mirelle. Queria agradecer Eu que sua presença, agradeço. sua disponibilidade. O Calintras realmente fica muito feliz com a sua presença. Obrigado a todos. E aqui a gente, né, para um pouco nossa papeação, mas na quinta que vem nós nos encontramos novamente. Um beijo, gente. Quem quiser Beijo, conversar muito um pouquinho obrigada a mais depois todos. com a Mirelle, ficou com alguma dúvida, tenta entrar em contato com o Calintras que a gente articula essas respostas, tá bom? Um Certeza que eu beijo, respondo. gente. Mirelle, Para faz vocês uma também. pose para o print. Ai, Uma linda, pose maravilhosa. bonitinha. Ana Carolina vai tirar vários prints aí. Toda vez que ela tira print, eu fico com a boca toda, né? Não, eu fico troncha. Eu já sei que não vai dar certo esse negócio, mas tudo bem. Obrigada, gente, por tudo que vocês estão falando aí. E, enfim, qualquer dúvida, eu estou aqui. Podem me procurar em qualquer momento. E quem Ana sabe a gente Carolina vai. Sim, nós vamos salvar a vai live no ficar. IGTV. Grande beijo a todos. Obrigado por fazer companhia pra gente. E obrigado pelo convite, Calintra. Sempre maravilhoso. Esse centro acadêmico muito ativo, muito atuante. Eu tenho muito orgulho de saber que esses meninos são do curso de letras, que eu atuo na formação de professores lá. Somos todos professores nos formando lá. Perfeito. Ai, é o Luciano. Obrigada, Luciano. Ótimos prints, com certeza. Luciano, Patrick, nossa, não posso falar nomes, não, que tem a Paula, enfim. O encontro da semana que vem, Ana Carolina, nós vamos falar sobre analfabetismo funcional, né? Então, acho que vai ser enriquecedor. E, ó, vou fazer um link com essa live, né? Um beijo, gente. Até. Beijo.